Oi! Como vocês podem ver, estamos em mais um vlog por aqui. Hoje é sábado, eu comecei a minha tarde indo ao mercado e eu tenho optado por fazer compras semanais aqui em casa. Esse último mês foi assim, do fim de agosto até o final de setembro. Eu tenho feito compras semanais, então uma vez por semana eu vou ao mercado e compro as coisas que estão faltando pra semana. E pra ser bem honesta, eu prefiro muito assim. Eu gosto muito desse formato. Na minha cabeça, a sensação que eu tenho é que eu acabo gastando menos dinheiro do que se eu faço uma compra muito grande. Eu compro exatamente o que eu preciso, que eu tô com vontade de comer. Faz mais sentido para nossa logística, para nosso dia a dia, porque a nossa vida, ela muda muito. Eu e o Lion, a gente tem uma vida corrida assim e a nossa rotina ela não é muito certinha. Então, se a gente consegue se programar um pouco mais em cima da hora, fica mais fácil de ter noção dos nossos compromissos e do que a gente vai precisar. Então, tá funcionando bem. Eu só gosto de ir ao mercado para fazer compras maiores, que provavelmente vai acontecer semana que vem, quando os materiais de limpeza estão acabando. Porque esses eu gosto de comprar em bastante quantidade, porque costumam ser mais caros e acaba economizando fazendo compras assim. Como aqui em casa a gente come muitas coisas frescas, então tá fazendo muito sentido pra gente fazer a feirinha da semana, ir ao mercado uma vez a semana, do que comprar coisas em muitas quantidades e deixar pro mês tudo. Fica a dica aí, né? Às vezes você pode fazer o teste, vai que funciona com você também. Eu já estou cansada, dei uma geral na casa, tô lavando roupa, guardei a roupa que tava já estendida, passei um paninho. A gente tem ajuda aqui em casa uma vez na semana. Cleusa vem, nos ajuda, mas eu confesso pra vocês, eu tava falando sobre isso no Instagram, eu tô muito empolgada, muito feliz. Desde que eu descobri a gestação, uma coisa se revolucionou assim na minha vida. Vou só lavar esse pratinho, essa colher que estão aqui, enquanto eu converso com vocês, porque eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade em gostar de cuidar de casa, né? Eu sei que são poucas mulheres mesmo que gostam, mas eu tinha muita preguiça, nossa, detestava, sabe? Desde que eu descobri a gestação, eu passei a amar muito a minha casa, eu passei a gostar de estar na minha casa, querer estar na minha casa, querer cuidar da minha casa. Às vezes eu fico até com um pouco de, ai Cleusa, não precisa vir, que é a pessoa que nos ajuda, né? Ela faz a parte mais pesada da limpeza uma vez na semana. E aí, às vezes eu fico incomodada, sabe? Porque eu queria estar fazendo, porque apesar que, essa parte mais pesada, apesar de eu estar com 6 meses, né, ainda falta bastante para terminar a gestação, mas eu já estou um pouco mais cansada e tudo, então essa disposição eu sei que ela vai diminuindo, então a gente precisa da Cleusa, eu sou muito grata por conseguirmos ter a Cleusa aqui, mas às vezes eu fico agoniada, sabe, ai não, deixa que eu faço isso, e isso nunca tinha acontecido antes, né, inclusive, peço desculpa aí pela minha coisa na cabeça, mas vai assim mesmo. E eu compartilhei no Instagram na semana passada. Por quê? Porque eu comecei a ter vontade de fazer as coisas. Então eu vi uma receita, ao invés de querer ir comer ou comprar pronto, o que geralmente era o que eu gostaria, né? Eu comecei a ter vontade de fazer as coisas, de pôr a mão na massa, de ter o meu amor, o meu carinho ali desempenhado, de tentar. Eu não sei porquê, mas isso aconteceu desde o início da gestação. E na semana passada eu fiz um pãozinho e, compartilhei no meu Instagram e falei sobre isso. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que tiveram essa sensação também durante a gestação. Passaram a gostar e tal, e aí algumas pessoas falaram, ela é o instinto, você tá se preparando para cuidar da neném e tal, e eu refleti um pouco sobre essas respostas e sobre algumas respostas que eu tenho recebido ultimamente. Mas eu vou fazer um pão aqui, e esse vai ser pão mesmo. Enquanto eu faço o pão, a gente vai conversando. Deixa eu preparar aqui a coisa da massa, vou compartilhar a receita lá no Instagram, e aí quando eu terminar, eu volto. Enquanto a minha esponja, que eu descobri hoje, que tem um processo quando você vai fazer pão, que chama esponja. Enquanto a minha esponja aqui se forma, a gente vai batendo um papo. Tô filmando tudo pra postar no Instagram a receita. E mãe, me desculpa. A minha mãe me mandou a receita do pão dela, que é uma delícia, mas eu achei muito difícil, porque eu sou muito visual. A receita que a minha mãe me mandou é só escrita. E aí eu fiquei com medo. E aí eu achei uma outra no Instagram, mas a minha mãe curtiu a receita que eu achei. Então eu acho que tá tudo bem. Queria compartilhar com vocês a receita da família? Queria. Mas
Quando minha mãe estiver aqui, aí a gente grava e eu peço pra ela ensinar. Enfim, tenho que esperar 10 minutinhos aqui pro fermento agir. E enquanto isso a gente conclui o nosso papo. Cara, não seja uma pessoa estraga prazer. Não seja. E por que eu tô falando isso? Quando eu compartilhei no Instagram, né, que eu tô nessa fase, sabe, vou fazer uma lasanha hoje pro meu marido, sabe, vou deixar ela já quase pronta só pra assar quando ele estiver chegando, vou fazer o pãozinho, sabe? Ai, tô assim muito feliz nessa fase e cuidando de tudo. Compartilhei no Instagram, assim, feliz por isso, sabe? É uma mudança tão significativa na minha vida que, assim, pra quem sempre fez ou sempre gostou, tipo, durante a gestação gostar um pouco mais é uma coisa. No meu caso, foi uma transformação absurda, porque eu detestava tudo isso, eu não tinha a mínima vontade, e agora é tudo que eu quero, ficar na minha casa, cuidar da minha casa. Então, quando eu compartilho no Instagram, eu vou compartilhando uma alegria, sabe? Pra mim é uma vitória, pra mim é uma transformação muito importante, muito significativa. Eu tenho notado que, assim, de uma forma muito natural, infelizmente. Mas eu também, tipo, não culpo essas pessoas, porque eu entendo que às vezes eu mesma posso já ter feito isso e não tenho notado. Mas assim, as pessoas me mandaram, quando eu passei pela gestação eu tava assim também. Não, depois você vai ver que passa. Não, depois você vai ver que você não vai ter mais tempo pra fazer essas coisas, porque você vai ter que ficar cuidando do neném. Porque aí, quando não sei o que lá, você vai ver que vai passar. Aproveita que essa fase dura pouco. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E assim, eu estendo essa fala pra qualquer coisa. Quando alguém compartilha com você uma alegria, uma coisa boa, ao invés de você trazer tipo um balde de água fria com as suas frustrações, as suas experiências, agora a máquina começou a bater. Então, se vocês escutarem, pelo menos eu tô de microfone. Falando especificamente de frustrações, né, de alguma coisa que não foi bom pra você, tipo, que você não teve uma boa experiência em relação ao que aquela pessoa tá compartilhando com tanta alegria, sabe? Ao invés de você vir jogar um balde, sabe, ser realmente um estraga-prazeres, se você não tiver nada bom pra falar, guarda pra você. Se um dia essa pessoa vier te pedir ajuda nesse sentido, cara, eu sei que você passou, né, por uma fase difícil que eu tô passando agora, você pode me ajudar? Como você fez? Aí você vai ter uma oportunidade pra ajudar a outra pessoa diante daquilo que você passou. Mas assim, de graça, jogar, sabe, o que não deu certo pra você na vida da outra pessoa que tá tão feliz ali, isso não é legal. Eu comecei a me perceber ansiosa, sabe, assim, angustiada, aflita, sem conseguir curtir mais o que eu tô vivendo, porque assim, eu sou uma pessoa muito prática e muito literal também. Então, quando alguém fala assim pra mim, Letícia, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco isso vai passar, ao invés de eu pensar, né, realmente, eu vou aproveitar então esse momento agora. Nossa, se vai passar, então eu vou aproveitar, né, vou fazer o meu melhor aqui, agora, nesse momento, curtir a vibe e tal. Não, gente, eu já sofro por antecipação e eu acho que a maioria das pessoas é assim. E você sabe o que é o pior? Às vezes nem passaria. Mas porque alguém falou pra mim que vai passar, que eu não vou ser essa pessoa aqui que eu tô tão feliz em ser hoje pra sempre, faz com que quando chegar esse momento de que eu vou estar com a neném e que realmente vai estar um tempo diferente, eu vou estar vivendo uma outra fase, uma outra realidade, eu não vou talvez ter realmente esse tempo que eu acho que eu vou ter, na minha cabeça, como já foi criado uma expectativa ruim sobre esse período, vai ser muito pior. Você entendeu onde eu quero chegar? Então assim, se você não tem algo bom pra compartilhar com alguém que tá tão feliz e que tá compartilhando uma coisa tão legal com você, não fala nada. Só sorria, dá um abraço, fala, cara, é isso aí, é isso mesmo, entendeu? E ao mesmo tempo, eu também tô aprendendo a lidar com esses comentários. Porque, cara, se tem uma fase na vida da mulher que ela escuta pitaco, mesmo sem ter pedido, é na gestação. Desde o primeiro momento eu escutei várias coisas. Eu também tô tendo que aprender a lidar com o que eu recebo, com o que as pessoas falam pra mim, e entender o que realmente faz sentido pegar, o que não faz. Mas eu confesso pra você que assim, isso mudou muito a minha forma de me relacionar com as alegrias das pessoas. Porque, cara, se alguém vem compartilhar uma coisa que nitidamente tá fazendo ela bem, hoje eu entendo a importância de você não ser um chato, de jogar as coisas. Eu lembro que
quando a minha irmã, antes dela casar, ela veio contar pra mim, né, que alguém tava conversando com ela sobre isso, sobre casamento e início de casamento, e aí a pessoa meio que, tipo assim, vomitou nela todas as frustrações em relação ao casamento. Ah, porque você vai ver, é muito difícil. Ah, porque isso, porque aquilo. E aí minha irmã falou pra mim, ela falou, cara, por que a pessoa não fica quieta? Nitidamente você vê que é uma frustração da outra pessoa, ou que foi o que a outra pessoa viveu, foi a experiência dela. Não significa que vai ser a minha. Não significa que depois que a neném nascer, eu vou deixar de amar a minha casa, eu vou deixar de gostar, de viver essa transformação que eu tô vivendo, que eu fiquei tão feliz em compartilhar. Um apelo aqui nesse vlog pra você, que não vai acabar no dia de hoje. Amanhã tem corrida, essa é a minha primeira corrida correndo gestante. Lembrando que eu me mantive ativa, eu ainda estou fazendo atividade física, com menos frequência, menos intensidade. E provavelmente amanhã eu vou mais caminhar do que correr. Mas eu vou levar vocês comigo. Vai ser uma corrida muito especial. É uma corrida que toda a parte técnica, audiovisual, é a nossa empresa que está entregando. Para um cliente que é assim... se tornou amigo pessoal, então nós estamos muito felizes e iremos para a corrida amanhã, vou levar vocês comigo. Mas assim, eu queria deixar essa mensagem aqui. Não seja um chato, independente. E falando em relação à gestação, já deu tempo aqui do meu negócio, mas falando em relação à gestação, cara, em qualquer assunto eu tenho sentido isso. Das pessoas falando, ai nossa, queria muito comprar essa cadeira de amamentação. Tô dando um exemplo, não tem nada a ver, tá? Não aconteceu, mas tô dando um exemplo. Nossa, eu queria muito essa cadeira de amamentação, eu acho que vai ficar tão bonito, eu achei ela tão confortável. Ah, eu acho que eu vou fazer esse investimento. Aí você escuta das pessoas. Ah, você não vai usar. Ah, pra que você vai gastar dinheiro com isso? Ah, não precisa. Ah, e outra coisa, tá? Não fica emperequetando muito o quarto não, porque o quarto nem usa. E aí eu comecei a me perceber uma pessoa, que eu já sou prática, mas eu comecei a me perceber uma pessoa prática demais em viver o momento mais especial das nossas vidas até hoje, que é gerar uma neném, que é ter a expectativa de ter ela, e eu comecei a ficar angustiada pelo que ainda viria, porque é tudo tão incerto. Ai, nossa, porque você vai sofrer muito, porque vai ser muito difícil, porque você não tem noção, porque é tão ruim. E aí, cara... a gente cai naquele dilema, né? Porque hoje em dia a gente tem dois extremos no Instagram, nas redes sociais e na internet, das pessoas que a gente acompanha. Ou é 100% vida real e sempre uma desgraça, sempre uma dificuldade, sempre muito difícil, e as pessoas mostram ali a vida real e nananana. Ou é o oposto, né? Que ninguém mostra a realidade, mostra só uma camada superficial e ninguém consegue entender nada. E no fundo, gente, a vida não é nenhuma coisa nem outra. Ela anda no meio. E é muito impossível mostrar esse meio de verdade na internet. É bem impossível, na real. Porque a gente não vai querer ficar mostrando... A gente não consegue. A nossa vida não é um reality show. A vida de ninguém é 24 horas filmada. Então esses cortes, eles podem trazer coisas ruins e impressões erradas no nosso comportamento. E eu queria deixar esse lembrete aqui pra você. E ao mesmo tempo, entender que às vezes a gente precisa sim só de um acolhimento. A gente só precisa ser ouvida, a gente só precisa de um incentivo positivo. Tipo assim, lembra que você tá gestante e que você tá vivendo a melhor fase e que vai dar tudo certo e vai ser do jeito mais lindo e vivendo uma fase de cada vez, entendeu? Vim aqui para trás da caixa de som para ver se vocês conseguem me escutar. O que acontece? Contando um pouquinho, né, dos bastidores. A corrida é 6h30 a largada, não sei se é 6h30 ou 7 horas. Mas para isso dar certo, para acontecer, com todas as ativações, tudo que vai acontecer, com a estrutura e tudo mais, a produção do evento chegou aqui 5 horas da manhã.
lembrando vocês que nós moramos bem longe do plano piloto de Brasília. Sem trânsito dá uns 30, 35 minutos da minha casa até aqui. Então a gente saiu de casa 4h30 da manhã, acordamos 3h30 da manhã. Então pra vocês terem noção, né? E todos os fornecedores e todo o pessoal da produção desse evento chegou também 5 horas da manhã. E aí muitas vezes a gente não entende, né? E não sabe quanto tempo, quanto trabalho se tem por trás de uma produção como essa. Então quis aqui aparecer para contar para vocês um pouquinho aí desse trabalho. Estamos acordados já tem muito tempo e, se eu não me engano, a corrida, ou o evento, né, acontece até as 3 da tarde hoje. É um evento aberto ao público, mas a corrida em si não tem mais inscrições, né? Porque não se faz inscrição na hora. É isso. Quem quiser correr de pipoca, corre sem número e sem ganhar medalha e sem ter os privilégios e as coisas que quem está inscrito receberia. Mas você pode vir, pode correr, pode caminhar, pode participar do jeito que você achar melhor. É a corrida do MEC, Ministério da Educação. Vamos nessa! Eu tô empolgada pra correr. Já faz, sei lá, a última vez que eu corri mesmo, assim, foi antes da gravidez. Depois da gravidez eu só tenho feito caminhada e musculação e a fisioterapia pélvica. Mas, assim, exercício físico é bom demais. Eu já corria antes, então não seria um problema correr. Eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos trotar um pouquinho, mas vou caminhar muito mais do que correr, né? E uma coisa muito legal que o exercício físico a longo prazo nos ensina, consciência corporal. Então a gente sabe os nossos limites. Quanto mais a gente pratica exercício, mais a gente consegue entender o quanto o nosso corpo dá conta, o quanto a gente consegue ir. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu tenho bastante por conta desses anos e de exercício. Eu não sou assim, ai, nossa, como que ela é maromba, né? Não, mas eu me movimento o mínimo que eu posso, sabe? E isso é muito bom, principalmente nesse sentido. E agora, gestante, né? A gente tem que tomar mais cuidado, mas tendo essa consciência já muito bem fortalecida, muito bem formada, não é um problema, muito pelo contrário, é uma grande solução. E é isso. Vou levar vocês comigo. Eu vim pro carro fazer um lanche. Pão que eu fiz. Por quê? Chegamos aqui muito cedo. A programação da corrida começa às 6h30. Não sei que horas começa a corrida em si. Já são 6h15, 6h20. Não chegou muita gente. Eu acho que a largada não é por agora. Vou postar a receita lá no Instagram. Muito bom. Tô esperando a Bruna chegar com o meu kit. Pra poder trocar de roupa e ficar pronta para o rolê. 3, 2, 1.
Oi, tô de volta. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular em algum lugar aqui. Mas vamos lá. Hoje já é dia 7 de outubro, terça-feira. Eu comecei a gravar esse vlog, foi semana retrasada, no dia 26 de setembro. E aí no domingo teve a corrida, fiz o pão, né, naquele final de semana e tudo mais. A receita tá completa lá no meu Instagram. A semana que veio o seguinte foi bem caótica e eu não consegui voltar aqui pro YouTube pra gravar, pra colocar as coisas em dia. E aí eu precisei daquela semana, da primeira semana de outubro, pra me reorganizar. Então domingo agora saiu o vídeo de novo, né, voltamos com os vídeos no canal. E hoje estou aqui para finalizar esse vlog que foi começado há muito tempo atrás. O assunto principal que eu queria trazer, que eu já comecei, já introduzi aqui, é justamente sobre isso. Não seja uma pessoa chata. Tente não ser uma pessoa chata. E isso, gente, não chega só para quem está gestante, mas chega para qualquer pessoa que esteja vivendo um processo de viver um sonho. Conversei com uma amiga minha esses dias que tá namorando e ela tá muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ela também. Mas, sabe assim, você aprender a ouvir as pessoas. O Lion falou pra mim também essa semana, a gente tava conversando, e eu tava falando um pouco sobre isso, e ele falou, amor, eu tô aprendendo quando alguém fala alguma coisa pra mim, a ouvir mais. Ao invés de ficar me intrometendo na história pra falar o que eu vivi sobre aquilo. Porque a gente parece que a gente sempre tem alguma coisa pra palpitar. Parece que a gente sempre tem alguma coisa pra falar. O que eu tenho aprendido ultimamente é justamente isso, né? E eu vejo que tá bem na minha família, assim, né? Nós estamos vivendo, eu, Lion, a nossa casa, nós estamos vivendo isso hoje. E eu queria compartilhar com você. Não tem a ver com você privar o outro do conselho que você acredita ser importante. Não tem a ver com você não se preocupar com o que o outro tá passando e você querer ajudar de alguma maneira. Mas se essa ajuda não for solicitada, antes dela ser solicitada, dela ser pedida, tente pensar nisso como ouvir, acolher. Eu tive um encontro também com as meninas da enfermagem que a gente contratou, a nossa equipe. Foi tão bom, porque a gente pôde ali se abrir, conversar, falar sobre o que a gente está vivendo, né? Cada uma das mulheres ali em uma fase gestacional diferente. Mas a gente pôde se abrir. E foi tão bom porque pela primeira vez, assim, nessa fase toda da gestação, eu fui acolhida, fui ouvida. Eu só precisava disso, eu não precisava que alguém me desse um conselho, eu não precisava que alguém me falasse alguma coisa que eu tinha que fazer, ou que, vai acontecer, porque você vai passar por isso, porque você vai viver aquilo, você tem que se preparar, porque se eu tivesse ouvido esse conselho, é lindo, é muito bom, né? Que bom que a gente vive coisas e a gente pode compartilhar as nossas experiências. Mas uma coisa que eu aprendi nesse encontro que a gente teve foi justamente isso. Toda mulher, toda gestante, ela precisa ser ouvida e acolhida. É isso que ela precisa. Até porque, gente, se a gente for parar pra pensar, falando da gestação em específico, mas que dá para se aplicar em qualquer coisa da nossa vida, se você for parar para pensar, de verdade, o que eu for ter que viver na minha maternidade, quando a neném nascer, e todos os processos de puerpério, de amamentação, e de tudo isso, e que cada um tem uma experiência tão diferente, tudo isso que eu for ter que viver, eu vou viver. Não é uma coisa evitável. Eu vou passar por isso. E não tem como saber como vai ser. Então, o seu conselho não necessariamente vai me ajudar. Entende? Não agora. Agora, o que eu sinto mais falta é de pessoas virem falar coisas boas pra mim sobre a maternidade. Não me alertar. Não me falar que eu tenho que fazer enxoval, porque quando eu chegar no terceiro trimestre, eu vou estar cansada e eu não vou conseguir. Eu já sei disso, mas, sabe, cada um vai viver a sua experiência. E tá tudo certo. O que é o mais importante agora? Agora, nesse momento em que eu não estou pedindo ajuda necessariamente para alguma coisa específica do que eu ainda não sei que eu vou viver, eu só preciso ser acolhida. Eu só preciso ser motivada, sabe? E foi tão legal porque nesse encontro, as meninas que já tiveram os bebês vieram falando coisas boas. E assim, cara, parece besta, mas assim, é muito raro a gente ouvir coisas boas, sabe?
A gente já se preocupa sozinha, a gente já se preocupa demais, a gente já tem medo demais, a gente já coisa a nossa cabeça demais, fica ansioso demais, fica preocupado demais. Então, assim, eu não preciso de mais uma fala de preocupação. Eu não preciso de mais um alerta. Eu não preciso. Eu preciso de um abraço, eu preciso de um carinho, eu preciso de uma palavra de bênção, eu preciso que as pessoas venham me falar boas notícias. Até porque, gente, não existe nada mais lindo e mais maravilhoso do que viver a maternidade para a vida de uma mulher. Eu creio nisso. Então, todos os dias, Deus sabe o quanto eu sou grata por estar vivendo esse momento. Apesar de todos os medos e todas as preocupações que a gente tem, eu olho para mim, eu olho para o meu corpo, eu olho para minha barriga, eu olho para os nossos exames e eu sou tão grata ao Senhor por estar finalmente vivendo esse sonho. Depois de tanto tempo em que nós sonhamos com isso, hoje poder colher e viver esse milagre é muita bênção. Cara, é tão lindo. E por que a gente não fala mais sobre isso? Sobre a parte linda da maternidade. Sobre o que é gerar uma vida. Sobre o que é viver esses pequenos momentos durante esses 9 meses de gestação. Vamos falar mais coisas boas? Ah, Letícia, mas a gente não pode romantizar. Não tô falando pra romantizar. Eu tô falando pra você guardar um pouco mais a sua opinião e a sua experiência que não foi tão boa pro momento em que ela for servir. Você não precisa alertar alguém que não está vivendo essa fase ainda. Mudando assim, né, a perspectiva, porque, como eu disse, não tem a ver só com maternidade ou com gestação, tem a ver com qualquer fase da vida. E aí, quando eu tava conversando com essa minha amiga sobre o novo relacionamento dela, e ela tá tão feliz, vivendo de fato respostas de oração no Senhor. Eu tava tão feliz por ela, mas ali o meu ímpeto, ele ainda foi maior. E eu ainda quis compartilhar a minha experiência sobre o que ela queria viver e sobre o que ela desejava viver. Ela compartilhou comigo com tanto amor, com tanta genuinidade, com tanta sinceridade. E eu quis vir com a minha experiência e, olha, às vezes não vai funcionar, sabe? Jogando um balde ali de água fria. É claro, com respeito e tudo mais, mas ela não me pediu essa opinião. Ela não me pediu. Sabe, se acontecer alguma coisa no meio do caminho e alguma coisa que eu poderia ajudar, eu vou estar ali por ela, porque ela vai continuar sendo minha amiga e ela sabe que pode contar comigo. Mas eu não preciso jogar um balde de água fria quando a pessoa está feliz, vivendo um sonho, entendeu? Ser chato, ser inconveniente, jogar as nossas frustrações no outro. É por isso que é bem aquela frase. O que o outro fala de você, ou como ele pensa sobre você, ou como ele reage àquilo que você está compartilhando, tem muito mais a ver sobre ele do que sobre você. Então a gente tem que aprender, primeiro, a saber lidar com essas informações e também a se calar. Se calar um pouco mais. Eu até mandei mensagem para ela depois, porque eu voltei para casa preocupada, sabe? Chateada comigo. Porque assim, o Senhor tem me ensinado e eu não consegui exercer ali naquele momento, não consegui ficar quieta. Quis falar minha experiência. A mesma coisa que estão fazendo comigo na gestação, eu quis fazer ali, sabe? E mandei mensagem pra ela, eu falei, minha amiga, me perdoa. Perdoa a minha insensibilidade. A minha experiência foi o que eu vivi e eu quis, de alguma forma, te alertar sobre alguma coisa que se dane minha experiência e minha frustração em algum ponto da vida. Nesse momento não é o que você precisa. Então assim, me perdoa de verdade, não deixa a minha fala ou a fala de outras pessoas frustrar o que você está vivendo ou te deixar preocupada ou com medo. Não deixa, sabe? Viva com sinceridade, viva com amor, sabe? Viva com verdade, que é o que ela está fazendo, né? E às vezes a gente só precisa disso, sabe? De um abraço, de um acolhimento mesmo. Nós possamos ser esse meio para as pessoas ao nosso redor. Então, se você tem alguma gravidinha aí que você conhece, que você está perto dela e que você já viveu alguma experiência parecida, que você já é mãe, que você já tem alguma coisa para compartilhar, se não foi solicitada a sua ajuda, então só ame, só abrace e acolha. E fale as suas experiências boas. Lembre das coisas boas que você viveu naquela fase e compartilhe as coisas boas, sabe? Se for para alertar alguma coisa, fale, olha, agradeça mais.
Se eu pudesse voltar para a época da minha gestação, eu seria mais grata. Se eu pudesse voltar para a época da minha gestação, eu curtiria muito mais cada momento. Eu seria mais feliz, eu viveria, sabe? Eu apreciaria cada movimento, cada momento, cada exame. Fale as coisas boas. E guarde as suas experiências, aquilo que você tem para compartilhar, para alertar, para ajudar, para quando essa pessoa realmente precisar e vier pedir sua ajuda. Fez sentido para você? Então é isso, pessoal. Eu vou terminar aqui esse vídeo. Hoje é terça-feira, amanhã ele estará no canal. Eu estou gravando para editar agora e amanhã estar no canal, tá? Um beijo para vocês e no domingo a gente se vê de novo.